Boa noite. Gente, ela veio. Vocês têm noção de quem está aqui à minha esquerda? Sabem quem é essa moça, essa jovem, iniciante? Isso é um privilégio imenso. A Universidade Cândido Mendes, nos seus 112 anos, é duplamente abençoada. Por favor, desliguem o celular, senão será batido a tiros. Eu faço parte do direito. Hein? Aqui é um templo sagrado. O teatro é a vida. E do meu lado eu tenho alguém que, eu não posso dizer que é fã, para não ficar brega, mas que me ensinou muita coisa. A primeira peça de teatro que eu vi foi com ela. Isso é sensacional. Ela me emociona. Como vocês me emocionam. A gente ganhou de presente esse curso. Esse é um curso de refugiados da cidade, que agora é da Universidade Cândido Mendes. Meu curso mais mimado, porque eles são os caçulas. Nós temos tradição no direito há 112 anos. Mas há 2 anos eles já estão ocupando nosso coração. Em 6 meses fizeram uma revolução aqui dentro. E merecia ter uma aula inaugural com uma estrela do nível de Marília Pêra. Eu vou passar a palavra ao coordenador do curso em exercício e depois a professora Heloísa, que vai apresentar essa moça, porque ela começou ontem, está precisando de um apoio, coisa assim, né? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a sua presença. Marília, é uma honra estar aqui. Queria dizer que, nesse momento, o nosso coordenador está viajando e eu estou fazendo esse trabalho de continuidade e ele certamente adoraria estar aqui com a sua presença. Queria agradecer aos alunos, aos convidados, às pessoas que estão presentes e dizer que é fundamental que qualquer escola tem que sempre fazer uma grande aproximação entre a experiência viva do nosso trabalho no palco e as nossas salas de aula. E certamente você é a pessoa mais acertada para isso. Sua longa experiência, o seu longo trajeto nos ensinou com certeza a todos. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tá? Obrigado. Bom, boa noite, Marília. Muito obrigada mesmo por ter aceitado nosso convite. Uma honra imensa para todos esses alunos, todos os professores, dessa escola, que ela renasceu aqui nessa instituição, né? É uma honra muito grande e vem a memória de grandes momentos, de ter visto você brincando em cima daquilo, que foi das coisas mais apaixonantes, que me aproximou ao mundo do teatro também, e doce de leite, nossa, Pichote, que coisa marcante, impressionante, a tua atuação. Então, é uma honra muito grande poder ouvir a tua história, ouvir você compartilhar um pouquinho do que é para você essa formação, essa vida longuíssima, de tanta experiência, de tanta vivência. É uma honra e é uma aula maravilhosa. Obrigada, Marília. Boa noite. Ouvindo os elogios, né? Então, assim, muito obrigada, mas é uma honra para mim poder estar aqui. Eu não preparei nenhuma aula, porque eu nunca dei uma aula, não tenho a menor ideia de como se dá uma aula. A única vez em que eu dei aula na vida foi quando eu interpretei Apareceu a Margarida, de Roberta Ataíde, e a direção do Aderbal, Freire Filho. E nós fizemos uma primeira montagem em 73, no auge da ditadura no Brasil. E o texto do Roberto é muito agressivo, ele logo foi proibido em todo o território nacional, mas foi um texto que nós remontamos depois em 78, ainda a Derbal dirigindo, a mesma atriz, eu, o texto do Roberto. E nas 3 versões completamente diferentes, o espetáculo sempre foi
revolucionário. E ali eu interpretava a professora. Então, aprendi, meu Deus, como é um horror você ser uma professora, é dificílimo, um horror que eu digo como é sacrificado passar adiante aquilo que você aprendeu. E no caso de Dona Margarida, ela representava todo um poder, uma déspota autoritária. E, na verdade, eu sou melhor aluna do que professora. Eu sempre estou aberta para aprender. E acho uma maravilha, dou muito valor a quem sabe e passa adiante. Então, talvez eu contar um pouco do comecinho da minha história, talvez interesse a vocês, porque eu praticamente nasci dentro do teatro. Venho de uma família de atores, né? Meu pai, o irmão dele, Manuel Pera, Abel Pera, que tiveram uma formação, vieram de Portugal, muito crianças, e já a mãe deles, minha avó, para sustentar esses filhos, porque ela se separou do marido, o marido voltou para Portugal, e ela se fantasiava de cigana, que talvez tenha sido a primeira atriz da família, e cobrava e lia o passado, lia a mão, lia as cartas. Talvez tenha sido a primeira fingidora da família. E aí os dois filhos, Abel e Manuel, eles eram carpinteiros em teatro, alfaiates, e depois, aos 17 anos, o meu pai começou a ser ator. E a minha mãe de Norá Marzulo Pera, a mãe dela, Antônia Marzulo, separou-se, uma família que se separava no começo do século retrasado, né? Uma família. Então, essa minha avó separou-se também do marido Marzulo, conheceu Alda Garrido, que era uma grande atriz, e ali foi para o teatro e começou uma carreira de teatro. Então, depois, meu pai, que tinha a idade da minha avó, mãe da minha mãe, eles se conheceram, meu pai se apaixonou pela minha mãe mocinha e começaram a trabalhar juntos. Há fotos, inclusive, em que estão em cena a minha avó, Antônia, a irmã da minha mãe, Diná, o irmão do meu pai, então, a família inteira de atores em cena. Alô? Eu tive esse curso de teatro, eu estava ali, né? E os atores antigamente faziam teatro de segunda a segunda, não havia folga. Então ensaiavam de 9 da manhã a 1 da tarde. As peças ficavam uma semana em cartaz. Logo precisava mudar o repertório. E depois, no fim daquela temporada, eles verificavam qual título, qual peça tinha feito mais sucesso e voltavam com aquela peça. Os atores ensaiavam de 9 da manhã a 1 da tarde, almoçavam, voltavam para o teatro, faziam uma matinê, uma à noite ou 2 à noite. E eu tive essa oportunidade de ver Henriette Morrinot, Dulcina de Moraes, Procópio Ferreira. E meu pai, eu via de todos os lugares, via da plateia, do balcão, via das coxias, via de todos os lugares, ajudava as atrizes a vestir as roupas. Quando o contra-regra não vinha, eu apertava a campainha no tempo certo. Então, eu tive esse curso, foi um curso para mim muito importante, que aí um dia precisava de uma menina para de Eurípides, e eu entrei ali com 4 anos. E Henriette Morrinot era Medea, meu pai era o Jazão,
Minha mãe era uma das 3 belas do coro e todos os dias eu morria, porque Medea mata seus filhos, né? Então a Ariadne todos os dias me pegava, me cuspia, me abraçava, e era um cheiro de teatro, o cheiro dela, né, de maquiagem, peruca, a própria saliva, o hálito. Então, eu fui criança educada assim. Então, fazer teatro, para mim, era uma coisa absolutamente normal. Mais tarde, meu pai se preocupou muito. Meu pai, ele pessoalmente me ensinou a escrever, as 4, somar, diminuir, multiplicar, dividir. Então, quando eu entrei para o colégio, aos 5 anos, eu já sabia meio tudo, além de ter ouvido os clássicos, todos os grandes textos. A minha educação, na verdade, foi assim. Aí estudei piano, dos 4 aos 14, estudei 10 anos de piano, o que me deu a possibilidade de entender uma partitura, conhecer o tempo musical de cada nota. Isso me ajudou muito também em cena, no ritmo da cena, né? Ouvir o outro colega. Enfim, a musicalidade me veio muito com esses 10 anos de piano. Depois eu entrei para o balé, estudei balé clássico e aprendi como colocar o corpo em cena. Então, para mim, eu acho que foi fundamental a música, a dança, o tempo, e ouvir esses textos extraordinários, ditos por atores extraordinários, bons, médios e ruins. Eu, muito criança, já tinha uma noção de quem sabia e quem não sabia representar. O que mais eu posso falar para ajudar, assim? Eu também, talvez se vocês quiserem perguntar, talvez vocês possam... Uma pesquisa, assim, breve, não, porque eu sou assim, um pouco subversiva, eu sou muito amiga de um grande amigo seu, é um rapaz também jovem, né, La Torraca, que disse muitos beijos, muita inveja que você não me convidou, convidou ela. Você conhece, né? Como é que é o Ney? Que foi dirigido por você. Acho que é só... Tudo que ele falou, olha, para a Marília é tudo. E nem para gostar de alguém é difícil. Ele já falou. E ela, pode confiar, é uma bailarina, é uma diva, você sempre dançou e brilhou a vida inteira, cantou. Quer dizer, faz tudo. Como é que se faz tudo sempre? Onde tá, o que falta? O Ney La Torraca mente muito. Ele mente sem parar. Nós nos conhecemos há muitos anos, mas quando ele se formou pela EAD em São Paulo, eu acho que isso foi, meu Deus, nem sei, em 73, 74, e ele me convidou a madrinha dele. E eu tive de jurar, assim, de joelhos, que eu daria a vida por ele. Então, eu tenho que aguentar o Ney La Torraca. Ele é uma maravilha, porque ele é um mentiroso, mas você acredita piamente em todas as mentiras que ele prega. Que bom, muito obrigada. Isso da voz também é importante. Você falou canto, danço, isso tudo foi acontecendo. Um dia eu fui fazer um teste para um musical, como vencer na vida sem fazer força, ganhei o teste, e aí eu tive de me defrontar mesmo, eu tive de encarar o fato de perder a voz com 8 sessões por semana, cantando sem microfone, porque a gente cantava no João Caetano,
no Carlos Gomes, com orquestra e sem microfone. Era como quem canta ópera. Aliás, eu tenho a minha vida inteira ligada à ópera. Na verdade, eu acho que se voltasse atrás, eu gostaria de ter sido cantora lírica, ou de ter sido muito rica e só ficar assistindo óperas, porque eu tenho paixão por ópera, acho que é um teatro extraordinário. E tenho muito interesse em como eles fazem com as cordas vocais, aquela potência vocal, como eles conseguem. Então, eu estudei muito canto, fonoaudiologia, perdi a voz várias vezes, mas sempre tentando recuperação com a fonoaudiologia. Me salvou muito. Então, eu faço tudo assim, eu vou errando, e vou fazendo, e vou reaprendendo, e fazendo, é assim que eu faço tudo. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente continua, né? O som nunca funciona, né? Todas as vezes que eu vou... O som é horrível. Funcionou? Gente, que poder isso. Eu queria viver com o microfone. Né? Porque eu não tenho voz nenhuma, ao contrário, sua voz que é belíssima. Mas outras coisas do Ney, que ele me contou, que ele disse assim, olha, Marília é uma flor, mas bem-vinda à perfeição, que é o buscar o melhor que você pode dar e se reinventar o tempo todo. Eu assisti um pouquinho de parte da produção de Irmavap, que foi uma grande revolução no teatro, principalmente aquelas trocas fantásticas de roupa e os dois atores em cena, sempre naquela sinergia. Da onde veio a direção? Isso me interessa como diretora, de uma outra escola, mas é uma direção. Eu fui a Nova York, eu não me lembro em que ano, acho que 84, e o Nelson Motta me recomendou, vai ver o Ridiculous Theatrical Company, que era do Charles Ludlam. Então, eu vi Calas com ele. Você fez Calas? O Mistério de Irmavap. Mas antes eu vi Calas com ele fazendo Calas, e depois eu assisti o Mistério de Irmavap, mas eu não tinha a menor ideia não tinha o desejo de realizar essa direção no Brasil. Assisti, era um espetáculo de 2h40, eles faziam essas trocas, mas eram trocas mais lentas, sabe? E aí um amigo que foi assistir deu a ideia, quem sabe, fazer no Brasil, aí eu indiquei o Ney para fazer. E eu comecei a dirigir, se é que há um valor assim na minha direção, principalmente que eu cortei fora 40 minutos. Eu joguei fora e reduzi as trocas de roupa ao mínimo de segundos. Então, eles trocavam de roupa 155 vezes e o Ney é o toque. 3 segundos. Ele disse que teve toque. E eu dirigia os atores com cronômetro. Então, eles não passavam daqueles segundos. E foi um sucesso aqui no Brasil de 12 anos. Muito mais do que lá. Mas a ideia é do Charles Ludlam, né? Eu só cortei um pouco a ideia. Conduziu. E colocou 2 atores e muito difíceis de obedecer, funcionando. Mas ele é irradível. Não, obedeci, né? não. Ele disse que teve toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ele vê a Marília, ele não voa. Tem que tocar. É mentira, a gente tinha uma caixinha, os dois fumavam, e tinha uma caixinha, se passasse um tempo, não sei que tempo, sem que eles fumassem, eu colocava R$10 ali. Eles e a equipe, então quem não fumava, depois a gente distribuía esse dinheiro para obrigá-los a parar de fumar, a obrigá-los a andar pela lagoa para manter a respiração. Mas ator, em geral, não obedece, né? Você tem que comprar, é como um bichinho, né? Olha, eu vou dar um docinho depois, se você... Eu sinto muito isso quando eu dirijo, que
Alunos também não obedecem. Não, alunos é terrível. Não, você faz provas, né? Você reprova. Dá zero. Não, eu não gosto de fazer muito isso. Eu negocio a autoestima, eles me amam, eu acredito nisso, eu os amo, e nós construímos o junto, entendeu? Mas eu perdoo muitas vezes, faço uma manipulação de culpa. Tipo de vocês sabem. Uma chantagem emocional. Bom, se deixar, eu só faço pergunta. Eu gostaria de saber se alguém da plateia... Mas eu posso continuar falando. Porque, se deixar por mim... Eu peguei aqui um livrinho que não é propaganda, porque nem tem como comprar. Mas eu peguei um livrinho aqui para lembrar de umas coisas. Deixa eu ver se eu... Eu falei para o Flávio Marinho aqui, quando eu vim assistir o Gavronsky, maravilhoso, um ator maravilhoso. E eu falei para o Flávio Marinho, eu tenho que dar uma aula no dia 9 de setembro, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer lá. E ele disse, fala da forma, que para mim é muito importante, claro, ter um diretor que me dê o conteúdo, que me diga tudo sobre o personagem, mas para fechar a minha interpretação, eu preciso saber de que cor é o cabelo dela, como ela senta, como ela anda, como ela gesticula, porque eu tenho essa formação de bailarina. Então, isso às vezes pode parecer fútil, né? Que parece que você tem só a casca, mas isso tem me ajudado bastante a compor meus personagens, principalmente quando eu tenho um diretor bom, inteligente, culto, que recheie essa minha forma. Aí o Flávio Marinho disse, fala para ele sobre isso, o comportamento do personagem, como se fosse uma bailarina. O William Dafoe, que esteve aqui agora com Baryshnikov, eu li, mas em que ele se diz muito mais bailarino do que ator. E então ele, como bailarino, só uma técnica é um problema. Isso é tão comum, né? Alô? Nunca funciona. Funciona. Pode cantar também. Não, isso também não. Eu fui assistir o espetáculo e o Dafoe, eu achei, dança melhor do que o Baryshnikov. É impressionante, porque o Baryshnikov é um dos maiores bailarinos do mundo e o Dafoe, em cena, executa melhor, porque ele é uma coreografia que não é difícil, uma coreografia relativamente fácil, e o Dafoe faz com uma alma, e o Baryshnikov não, que engraçado, né? Então, a forma, a dança, para mim, sempre ajuda demais na construção do meu personagem. Todos vocês são alunos e professores. Vocês... Há quanto tempo vocês estudam teatro? Tem tempos diferentes. Alunos jovens e alunos mais... Velhos. Prefiro os velhos. Não, mentira, prefiro os novos. Novos é bom, né? Mas nossa escola aqui é uma escola que tem, nesse momento, está no primeiro ano da escola. Então, nós temos 2 turmas que já estão nascidas aqui na UFAM. Que nos orgulha também muito. E vocês fazem exercícios? Não, eu falo como atores, assim, que eu estava me lembrando, lendo aqui nesse livrinho, que um espetáculo que eu fiz com o Gracindo Júnior, o exercício, era a direção do Klaus Viana, que era um mestre da dança. E hoje a Angel Viana continua o trabalho dele aí. E eu me lembro que o primeiro exercício que ele pediu que o Gracindo e eu fizéssemos, nós nos deitávamos no chão do teatro, assim, olhos fechados, e que disséssemos o nosso nome de 1000 maneiras
diferentes. Então, isso foi tão estranho, porque o Gracindo e eu chegamos aos prantos, choramos muito com esse exercício. Por que Marília, 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 Marília? E isso nos provocou lágrimas e gargalhadas, um exercício banal, né? E outro exercício banal é quando você contracena com alguém e alguém te manda uma frase e, falsamente, você diz, não acredito, né? Você tem que... É nesse sentido que eu estou perguntando se vocês fazem esse tipo de exercícios. Ninguém faz nada. Espécie de tortura mental. Aliás, isso é uma boa ideia para chamada. Eu não chamo, vocês falam um nome. Vamos usar essa, professor. Muito bom. Até exaustão. Existe uma tortura mental psicológica. Eu acho que todo ator sofre de um pouco de desvio psicológico, não? Eu acho. Tem uma tendência esquizofrênica criativa. Então, isso vem de uma pessoa que é professora. E todo professor é um ator frustrado e que tem uma plateia cativa. Eles têm que me amar para passar. Né? Então, é uma coisa interessante isso. A gente tem essa coisa.